Olá, eu sou Murilo Martins, começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nessa temporada comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje quem vai apresentar o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Murilo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês em mais uma temporada do programa Checkmate. Agora vamos saber então quem é o nosso entrevistado do dia. Júlio Rezende promove educação de qualidade relacionada ao espaço, sustentabilidade, ciência, tecnologia, engenharia e matemática em Marte. Seu interesse está relacionado à sustentabilidade e ao espaço. Rezende é bacharel em administração e psicologia, mestre e doutor em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem pós-doutorado na Universidade Central da Flórida, UFC, em Orlando, em incubadoras, parques tecnológicos e tecnologias disruptivas. É professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFRN e coordenador da Estação Analógica Espacial Habitat Marte. Foi presidente do Conselho Regional de Administração do RN e diretor da FAPERN. Atualmente exerce a função de diretor de Relações Institucionais e Eventos do Conselho Federal de Administração, CFA. Júlio Rezende publicou mais de 10 livros sobre sustentabilidade e inovação e realiza palestras em diversos países sobre sustentabilidade, inovação e gestão em inglês e espanhol. Professor Júlio Rezende, seja muito bem-vindo ao programa Checkmate, é um prazer recebê-lo aqui. Um prazer, parabéns pela ideia do programa, já que tem bastante tempo, né? É um reconhecimento muito grande para a universidade e a gente fica feliz de estar fazer parte dessa comemoração dos 65 anos da universidade. Bom, e além de mim, quem vai realizar essa entrevista aqui ao professor Júlio Rezende são os estudantes dos cursos de Comunicação Social da UFRN. São eles Simone Santos, Mariana Binhotti, João Pedro Barbalho e Murilo Martins. Professor Júlio, a gente estava aqui falando, né, ao longo do seu currículo e me chamou a atenção, o senhor tem formação na área de administração e psicologia e ficou muito conhecido, né, no Rio Grande do Norte como esse pesquisador que criou esse projeto do Habitat Marte. De onde é que vem esse interesse pelo planeta vizinho? Nós já tínhamos uma experiência com construções sustentáveis, né, uma propriedade rural em Caiçara do Rio do Vento, né, a 100 quilômetros de Natal, já no nosso semiárido, na Caatinga nordestina. Então, nesse local, que foi uma propriedade rural que foi adquirida junto com o sócio, o Elton Barbosa. Então, nossa visão era imaginar uma propriedade rural que ela trabalhasse com inovação. E a primeira abordagem foi trabalhar com construções sustentáveis. Então, ela foi, inicialmente, então, foram realizadas algumas construções a nível de experiência e pesquisa também. A primeira construção eu não estava nem na UFRN ainda, porque foi em torno de 2011 e 2012. Eu era professor da UERN, eu fui professor da UERN de 2004 a 2014. E na UFRN de 2014 até hoje, né? Estou como professor. E então, nessa ideia nesse enfoque de pesquisa, né? De pensar pesquisa voltada ao tema de sustentabilidade, né? Depois que eu entrei, fui aprovado aqui como professor do Departamento de Engenharia da Produção para a área de sustentabilidade, que foi minha área de doutorado, né? Eu tive a oportunidade de ser contemplado com uma bolsa para trabalhar o tema de incubadoras de empresas, parques tecnológicos, porque teve um programa da CAPES, para capacitar gestores de incubadoras, para que esses gestores de incubadora eles tivessem contato com outras incubadoras e parques tecnológicos do mundo. E na época eu estava como coordenador técnico da incubadora Tecnatos. Então eu fui selecionado, né, para fazer esse pós-doutorado e nós construímos uma parceria com a University of Central Florida, a UCF,
E lá nós, estudando a questão das incubadoras, como as incubadoras elas poderiam desenvolver práticas de sustentabilidade e estimular também que as empresas elas serem sustentáveis, né? Se elas estavam trabalhando com alguma empresa com tecnologia limpa, se elas estavam trabalhando com isso, e também os parques tecnológicos. E estudando isso, estando lá nos Estados Unidos, e estando no estado da Flórida, que ele tem uma vocação espacial muito grande, né, por conta do Cabo Canaveral, né, o Kennedy Space Center, os lançamentos que tem lá, os museus. Nós identificamos uma experiência no estado de Utah, que é MDRS, que é Mars Desert Research Station, que é a Estação de Pesquisa do Deserto de Marte. E quando a gente percebeu essa experiência lá nos Estados Unidos, né, que eles tinham imaginado uma estação no deserto para simular como se fosse uma estação em Marte, né? Quando a gente percebeu essa experiência lá, nós identificamos que essa experiência que a gente já tinha no Rio Grande do Norte, né, que a gente vinha trabalhando com outro enfoque, parte da infraestrutura ela poderia estar sendo adaptada para ser transformada numa estação análoga, né? É interessante que esse termo análogo, né, uma estação espacial análoga, nós realizamos missões análogas, porque nós não estamos no espaço, né? Nós não estamos na altitude da Estação Internacional Espacial, a gente está a nível do mar, praticamente. Agora, vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes, que vai ser feita por Simone Santos, do curso de jornalismo. Professor Júlio, além de escritor e professor, você ocupou cargos de direção, coordenação e presidência de conselhos. Quais as maiores dificuldades que você enfrentou na sua trajetória? Eu digo que lidar com recursos limitados, né? Porque muitas dessas organizações elas têm recursos limitados e a gente tem que ter muita paciência também, porque quando você tem os recursos limitados, às vezes você não consegue fazer as coisas na velocidade que você gostaria, né? Então, é como você ir para Recife de bicicleta ao invés de ir de carro, né? Você vai numa velocidade muito mais lenta. Então, isso limita, assim, que às vezes algumas entregas elas têm, às vezes, um tempo maior para estar sendo realizado, né? Então, assim, é mais um aprendizado realmente de como ter paciência, né? Num contexto desse tipo aí, né? Então eu percebo assim, mais realmente essa questão de que eu nunca tive assim, essas experiências de gestão que eu tive, sempre teve essa questão de limitação de recursos e a questão da responsabilidade do uso desses recursos também, né, para não ter nenhum problema também legal ou penal, né, na gestão desses recursos públicos também. É isso, a diferença também, né, do público e a iniciativa privada. Às vezes tem essa discussão e essa crítica com relação ao público ser mais lento, mas é porque tem todo um trâmite, uma burocracia que diz respeito também à segurança, né, do uso desses recursos. Vamos a mais uma pergunta, professor. Quem vai fazer agora é Mariana Bignotti. Professor Júlio, o senhor realiza diversas palestras em diversos países sobre sustentabilidade, inovação e gestão. Conte um pouco de como é essa experiência. E em Natal, fale um pouco sobre como é essa área e quais são as dificuldades. Uma das dificuldades assim, de realizar essas palestras internacionais muitas vezes não existir recursos também, né? Volta para a questão dos recursos, né? Para estar realizando essas participações, porque muitas vezes na área de pesquisa que eu estou atuando, né? A discussão ela ocorre mais a nível internacional. Então, nós observamos vários eventos acontecendo, que estão acontecendo discussões importantes, que a gente gostaria de estar participando desses encontros, assim, e a gente é muito legal quando você encontra uma área que você percebe que tem uma comunidade de pesquisadores, que muitas vezes você começa a interagir com essa comunidade além do profissional, além do acadêmico. Você acaba criando relações pessoais com algumas pessoas que fazem parte desses grupos. Então, quando a gente lamenta algumas vezes
não ter chance de participar de alguns encontros que a gente considera importante por conta dessa questão de limitação de recursos. Então, é muito importante essa questão a gente observa, de ter mais apoio, né, para a área de pesquisa, porque muitas vezes a partir de um evento desse que a gente participa, que muitas vezes no modelo está deixando de ser virtual para ser presencial de novo, então é importante a pessoa estar presente em alguns desses encontros, né, para que redes sejam criadas, oportunidades sejam percebidas de pesquisa e a gente possa até contribuir para o interesse de pessoas virem a conhecer a experiência do Habitat Marte aqui no Brasil, né? Quem faz a próxima pergunta é o estudante João Pedro Barbalho, do curso de jornalismo. Professor Júlio, eu queria saber quais foram os momentos primordiais e qual foi o principal momento realmente que o senhor decidiu que queria seguir essa carreira profissional. Eu acredito que, assim, a gente tem uma visão, né? Eu acho que é muito importante a pessoa estar em contato com sua motivação pessoal para a escolha da sua carreira, seja em que área for. Eu, em relação à minha primeira carreira que eu escolhi, de administração, eu sou satisfeito com ela, porque acaba que na área de administração a gente vê muita coisa assim, é um generalista que lida com muitas questões, então eu sou satisfeito com minha área, mas depois você vai entrando em contato com outras coisas. Por exemplo, na minha graduação eu trabalhei o tema de incubadora de empresas, que foi um tema também importante também de pesquisa. Foi o primeiro trabalho de conclusão de curso sobre isso. Já no mestrado eu trabalhei o tema por exemplo, da questão da hélice tríplice, né, que foi também um trabalho, também na época foi o primeiro. A hélice tríplice, a gente fala da relação de universidade, governo e empresa, né, no sistema de inovação. No doutorado foi sobre a questão da sustentabilidade, outro tema importante. E no pós-doutorado foi sobre a questão também, aprofundando a questão essa relação também de sustentabilidade, incubadoras, parques tecnológicos. Mas foi muito interessante a partir daí, dessa chance de ter uma bolsa para viajar para fora, para ter esse contato internacional, que eu percebi a realidade da área espacial, né? E perceber, assim, quando eu vi essa experiência nos Estados Unidos, dessa estação, foi um momento muito importante, porque eu percebi, poxa, um momento meio eureka, assim, de perceber, poxa, dá para fazer um negócio parecido no Rio Grande do Norte. Então esse foi um momento, assim, que eu considero bem importante para ter imaginado o desenvolvimento do projeto, o nascimento do projeto aqui no Rio Grande do Norte. O papo tá bom, professor, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Não saia daí, o Checkmate volta já, hoje recebendo o professor Júlio Rezende. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo o professor Júlio Rezende, que é coordenador do projeto Habitat Marte. Professor, a gente até falou um pouco já do projeto ao longo do primeiro bloco, mas eu queria saber como é que foi essa construção, né? A partir do momento em que o senhor e a sua equipe teve essa ideia, como é que foi implementar esse projeto no interior do Rio Grande do Norte? Nós participamos de um encontro também, nos Estados Unidos, na Catholic University, que fica em Washington. E nesse encontro, final de 2016, a gente já apresentou uma ideia de como é que seria essa estação, né, aqui no Rio Grande do Norte. Nós conhecemos um grupo da Mars Society, que era o grupo que coordena essa estação lá nos Estados Unidos. Eles demonstraram interesse e apoio pela nossa iniciativa. E então nós começamos a pensar como é que poderia ser as características. Estivemos também lá participando de uma missão no final em novembro de 2017. Essa missão que nós tivemos lá foi interessante porque nós conseguimos ter uma nota na Folha de São Paulo falando sobre a matéria. E isso chamou a atenção da TV Globo, que ela fez uma reportagem no Fantástico. Então, teve um processo de preparação dessa reportagem muito detalhado.
eles mandaram uma equipe aqui no Rio Grande do Norte, que foi a Michele Rincon, que fez um conteúdo local, e mandaram também uma equipe nos Estados Unidos para mostrar a minha participação na missão lá no estado de Utah, na estação de lá. Então ficou muito interessante esse registro, né? E essa missão, então, ela foi importante em novembro de 2017, até por conta dessa cobertura também. E no mês seguinte, em dezembro de 2017, a gente já teve a primeira missão. Então, ela teve a participação de um estudante de física, 2 estudantes de geofísica e eu, professor do Departamento de Engenharia da Produção. Então, assim, o desenvolvimento do projeto, ele tem assim, grandes desafios, porque ele é feito com recursos próprios, né? Então nós temos limitações assim para operacionalizar, mas apesar de tudo nós temos tido melhorado, né? Temos realizado melhorias constantes e recentemente nós tivemos um projeto aprovado junto ao edital Centelha, que é uma parceria da financiadora de estudos e projetos, o SEBRAE do Rio Grande do Norte, a FAPERN, o CNPq. Então, nós temos um recurso hoje aprovado para investir na melhoria dessa estrutura. E esse projeto especificamente voltado à produção de alimentos em um ambiente controlado. Então, a gente vai construir como se fosse um domo e nessa estufa a gente vai produzir alimentos com ar-condicionado, com iluminação artificial, simulando como se fosse uma estufa em Marte, né? Mas aqui na Terra. Então, isso vai melhorar o nosso conteúdo, né? E as possibilidades de pesquisa e as possibilidades de trazer pesquisadores interessados nessa área para participar das nossas experiências. Um dos desafios que a gente tem é funcionar como um habitat autossustentável. Então, o modelo do funcionamento desse habitat autossustentável envolve a questão da produção de alimentos em ambiente controlado, a questão do uso da energia solar e também a questão do tratamento de esgoto, uso de água de poço com dessalinizadores, coleta de água da chuva. Então, por exemplo, se você tiver uma propriedade, uma habitação que ela tenha água, tenha energia e produza seus próprios alimentos, né? Então isso seria a questão da ideia de um habitat autossustentável. Isso é um ponto importante porque os aprendizados que a gente pode ter dessa experiência, não necessariamente a gente vai aplicar no espaço, mas emergencialmente aqui na Terra, principalmente em locais que são afetados pela mudança climática, como é o nosso semiárido, a nossa caatinga nordestina, que muitas vezes não tem disponibilidade hídrica, né? Então, a gente tem um conteúdo muito importante de entrega, né? E de diálogo com a sustentabilidade no nosso semiárido. Porque às vezes o pessoal traz um discurso, está se pesquisando uma coisa para aplicar no futuro, né? Na exploração espacial, mas não, nós temos resultados. E essa questão do diálogo com as tecnologias sociais, ela tem um impacto direto nas comunidades locais que precisam dessas soluções viáveis economicamente e socialmente. Ok, vamos à próxima pergunta. Quem faz agora é o Murilo Martins. Professor, o senhor falou um pouco sobre os desafios do projeto Habitat Marte agora, nesse momento. Eu queria saber os desafios dele no começo, no início do projeto. Quais foram os principais desafios para o senhor na montagem do projeto Habitat Marte? Novamente a questão dos recursos, né? Então a gente, por conta da questão da disponibilidade de recursos, a gente começou num modelo resumido, né? Assim, a gente tem um prédio que a gente utiliza e a gente utilizou, por exemplo, a gente reformou para 30% do prédio. Então a gente começou utilizando uma área mais ou menos de 60 metros quadrados, por conta de não ter recurso para fazer a reforma do prédio inteiro. E depois a gente foi reformando outras áreas. A gente começou inicialmente com uma capacidade de acomodar quatro participantes e hoje a gente tem condições de acomodar entre 13 a 14 participantes. Então, isso é uma coisa interessante. Temos
Temos uma biblioteca, temos uma sala de estar, temos uma oficina, que é laboratório, temos a nossa estufa, painéis solares, um auditório e temos uma piscina também, que essa piscina foi através de um apoio de um projeto do Sebrae Rio Grande do Norte, onde a gente faz algumas experiências associadas a estudos de psicologia nessa piscina, simulando também a questão da falta de gravidade dentro da piscina. Então, são mais de 20 protocolos que são feitos nessa piscina. Então, realmente foi passo a passo, né? E a gente espera que esse momento hoje aqui contribua também para as pessoas terem interesse, né, curiosidade de conhecer também, que através a partir do momento que as pessoas elas vão conhecendo, elas podem levar ideias. E a inovação, ela deve ser construída com a participação de todos, né? Todo mundo dando dicas, porque eu tenho apenas, eu acho assim, 10% assim, da ideia do que pode ser. Às vezes, os outros 90% são as pessoas que vão participando e vão dando ideias também, colaborações. Então, por exemplo, a gente pode receber pesquisadores da área de nutrição, da área de psicologia, da área de medicina, engenheiros que querem testar uma tecnologia, astrofísicos. Então, artistas, né? Uma pessoa que quer ir para lá para se inspirar, para fazer space art, né? A arte espacial. Jornalistas. Então, assim, é um espaço aberto para inovação, para criatividade, para pessoas que querem dialogar suas áreas de conhecimento com a área espacial. Então, isso é muito interessante, assim, e a gente tem esse desafio de comunicar, de dizer que existe essa possibilidade das pessoas elas construírem relações e modelos mentais criativos com a área espacial, né? A gente vai continuar falando no projeto, nos desafios, no crescimento. Quem faz a pergunta agora é Simone Santos. Professor, este ano o Habitat Marte esteve com inscrições abertas para 2 simulações espaciais, uma presencial e uma virtual. Com que frequências elas ocorrem? O nosso desafio é ter uma missão internacional e uma missão nacional por mês, né? Então, nós estamos permanentemente com inscrições abertas, né, para que as pessoas elas nos procurem. Todos os nossos perfis nas redes sociais é Habitat Marte, né? Habitat com T mudo, Marte junto. Então, através dos nossos perfis nas redes sociais, é possível nos contactar facilmente e pedir mais informações sobre como participar, né, dessas missões. Então, é interessante assim, que é permanente isso. Então, assim, a pessoa diz, eu perdi aquela missão que aconteceu no mês passado, mas assim, a ideia é que tenha todo mês. Então, assim, sempre existe a chance de estar participando em uma missão que vai acontecer no futuro. Agora a pergunta é da Mariana Bignotti. Professor, o senhor já falou um pouco sobre o funcionamento do Habitat Marte, mas eu gostaria de saber um pouco sobre a manutenção. Quem são as pessoas que fazem e como é esse processo? Nós temos um funcionário, o Duda, que ele mora na cidade, né, de Caiçara do Rio do Vento. Ele é funcionário, né, nosso funcionário lá, e ele é uma pessoa muito criativa e ele muitas vezes encontra suas próprias soluções também, tem as visões inovadoras dele também. E é interessante observar no trabalho do Duda, que é uma pessoa da região, como os nossos desafios também eles podem ser interpretados, podem ser compreendidos por uma pessoa do local, né? E ele é um exemplo vivo de como as ideias, as tecnologias sociais que a gente está desenvolvendo podem ser aplicadas no contexto local. E ele poderia muito bem, assim, quando a gente recebe algumas pessoas, ele auxilia na explicação de algumas das atividades, de algumas tarefas que a gente está fazendo. Então, nós temos essa contribuição importante dele, do Duda, e temos também assim visitas constantes para estar acompanhando. A parte das missões também que nós realizamos são de construção e melhoria da estação também. Então, a cada missão nós temos alguns desafios para estar fazendo pequenas melhorias na estrutura também que nós temos, né? Então,
os participantes eles sempre atuam também nessa colaboração também de melhoria da estação, porque, pegando o exemplo da Estação Internacional Espacial, ela ainda hoje ela está em construção, está tendo melhorias, upgrades, né? Então nós também temos as nossas melhorias, nosso processo de manutenção constante, para que a gente consiga ofertar uma experiência cada vez mais interessante para os participantes. Professor, a próxima pergunta é do João Pedro Barbalho. Professor, trazendo agora para um contexto pessoal, eu queria saber quais oportunidades o projeto pôde proporcionar para o senhor na carreira tanto profissional quanto pessoal. Algo bem importante é que eu recebo contato de pessoas do mundo inteiro, assim, né? Isso, assim, talvez o Habitat Marte ele seja um projeto assim, da universidade com um maior nível de internacionalização, porque nós já tivemos participantes de mais de 40 países e nós já recebemos pessoas de mais de 10 nacionalidades aqui no Rio Grande do Norte presencialmente. Então, isso assim, eu nunca teria, talvez, chance de estar conversando com pessoas de uma variedade tão grande de países se esse projeto não existisse, né? Então, assim, é constante assim, a questão da participação em fóruns assim, virtuais. Hoje mesmo, isso vai se expandindo, por exemplo, no Twitter tem o Twitter Spaces, né? Agora que são comunidades de áudio, né? Que se formam ali para discutir um determinado tema. Então, assim, isso vai acontecendo de uma maneira muito, muito frequente. Então, essa questão da internacionalização e poder conversar com pessoas de vários países, de vários estados brasileiros, é uma coisa, assim, que eu nunca alcançaria isso se não fosse através do projeto, né? E novas amizades, né, também que a gente vai criando a partir do funcionamento do projeto. Professor Júlio, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui conosco, deixar o espaço sempre aberto aqui da TVU para que o senhor volte e fale sempre mais sobre o projeto Habitat Marte. Obrigado. A gente pede que vocês sigam o nosso perfil, né, nas redes sociais, quem estiver assistindo, Habitat Marte, muitas pessoas não conhecem. Então, o nosso grande desafio é a questão da comunicação, porque muitas pessoas não sabem que tem uma estação de simulação espacial no Rio Grande do Norte, e pelo fato do Checkmate estar ligado aqui à universidade, ter o seu grande público aqui no Rio Grande do Norte, mas a gente sabe que vai além dessa fronteira, o programa ele colabora para que outras pessoas fiquem curiosas para saber que projeto é esse, como eu posso visitar, como eu posso participar de uma missão de simulação espacial. Então, assim, através das nossas redes sociais, vejam lá que está bem documentadas as ações que a gente desenvolve e tem todos os nossos contatos também. Então, a gente agradece a oportunidade de comunicar, falar mais sobre o projeto e não apenas isso, de repente ele pode ser uma solução, um caminho, uma orientação para pessoas que têm um interesse maior na área espacial, que querem ter uma carreira nessa área. Então, o projeto ele colabora para que pessoas elas encontrem os passos que precisam ser dados, e não só na área espacial, mas na área de sustentabilidade e na área de inovação também. Então, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Agradeço também aos estudantes aqui do curso de jornalismo da UFRN e muito obrigado a você aí do outro lado pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!